Hoje teremos a satisfação de conversar com um especialista no assunto que vai nos mostrar, vai vislumbrar alguns aspectos relacionados à nossa consciência. Vai falar de uma ciência chamada conscienciologia. O nosso convidado de hoje é o professor Tony Muscoff, que é graduado em psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ, e é especialista em psicopedagogia. E ainda um pesquisador da conscienciologia, que ele vai já dizer aqui pra gente o que é isso, e você não pode sair daí porque o assunto é muito interessante. Boa tarde, Tony, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E quando o assunto é um assunto tão vibrante, tão, podemos dizer até curioso para a maioria das pessoas, que a consciência humana, as suas dimensões, isso se torna ainda mais atrativo. Eu queria que você, de início, nos dissesse o que é a conscienciologia, para nós trazermos nossos telespectadores para o assunto. Claro, boa tarde. Bom, a conscienciologia, ela representa uma reunião de esforços para entender o que vem a ser a consciência, que é a nossa essência, a nossa personalidade, é o que nós chamamos de self, né? Só que a conscienciologia estuda essa consciência sob um ponto de vista muito mais abrangente, com um paradigma muito mais avançado, porque nós consideramos que a consciência ela não é uma realidade que está restrita ao nosso cérebro humano, ao nosso corpo físico. A nossa consciência, a nossa essência, o nosso eu existe antes do nosso nascimento, do nosso corpo, e vai continuar existindo após a morte desse corpo. Ou seja, a consciência, ela está temporariamente aqui nesse corpo humano, nessa vida que a gente considera uma vida tão convincente, tão material, tão envolvente, mas que isso é apenas uma pequena faceta, uma pequena amostra de uma imensidão de memórias, de experiências que a nossa personalidade tem. Você está dizendo então que nós existimos antes de existir materialmente? Sim. Mas com identidade? O ser, essa consciência, ela sabe quem ela é, sabe que houve um processo que adquiriu soma, quer dizer, que adquiriu um corpo, e aí prossegue ad eterno com transformações, etc. Esclareça bem isso aí. Então, o senhor, o telespectador, qualquer pessoa tem uma identidade, tem características, tem qualidades, tem traços positivos, negativos, tem aquelas peculiaridades. Essas características nós já vimos trazendo há milênios. Essa vida humana é apenas uma existência, o que nós chamamos de série existencial, uma serialidade de vidas. Então isso vem de muito tempo. Nós não temos essas características, essas inteligências, essas memórias ao acaso. Isso vem de uma construção de vivências e vai continuar sendo desenvolvido mais para frente. A questão é que quando nós nascemos aqui, que nós chamamos de ressomar, que é readquirir um novo corpo, é o renascimento do soma, desse corpo físico, muitos de nós esquecemos que nós vivemos um período chamado extrafísico, que é um período além da matéria, além da dimensão física, né? E muitas pessoas nesse período extrafísico estavam justamente planejando o que fazer aqui nessa vida humana. E isso explica o porquê muitos de nós temos uma sensação íntima de que nós temos uma tarefa a fazer, uma missão de vida a cumprir. E explica também por que muitas pessoas estão insatisfeitas com as suas vidas, porque muitas vezes elas simplesmente se desviaram desse caminho. Do projeto. E esse projeto justamente é o projeto que a própria consciência, quando estava lá no período intermissivo, com ela mesma e os seus companheiros se planejaram para executar aqui e acabaram tresmalhando, desviando, seguindo outros Poderíamos caminhos. chamar isso de destino?
seria um planejamento, né? Seria, uma certa forma, um planejamento. O nosso destino, nós desenhamos o nosso destino, só que há uma certa, digamos assim, uma adaptação às condições. Você acha que o destino existe? Eu acho que certas coisas já estão pré-determinadas por um conjunto de outras inteligências superiores e um grupo evolutivo maior. Mas tudo isso há uma certa flexibilidade. É que nem como nós vamos fazer uma viagem para o exterior, uma viagem para outra cidade. Nós nos planejamos, um hotel, o translado, o que nós vamos fazer lá. Chegando lá, às vezes acontece um imprevisto e a gente precisa mudar os planos. Então, nem tudo é especificamente rígido, fixo, pré-determinado. Nós temos o livre-arbítrio, no qual nós podemos aqui, no caso, administrar essas realidades atuais. Bom, e o livre-arbítrio, que está contextualizado à existência humana, mas, entretanto, a clarevidência parece que entra um pouco ali, porque se as pessoas são capazes de antever, e algumas têm essa capacidade, o que vai acontecer, se já está projetado de uma forma tão firme, que há tanto tempo essa pessoa pode ser alguma coisa boa, alguma coisa má, vai acontecer isso. Onde entraria ali o livre-arbítrio? Porque uma coisa que fala a favor de um certo destino seria essa clarividência. Fale-nos sobre essa questão. Esse fenômeno que o senhor está falando, nós estudamos, nós chamamos de pré-cognição. Pré, que é para frente, sim. Cognição, que é o conhecimento. Que é também uma certa forma de clarividência, porque a gente pode visualizar através de uma vidência, de uma imagem, uma cena, que futuramente aquilo vai acontecer, certo? Mas isso é também mutável. Há uma previsibilidade, assim como a previsão meteorológica. Ela é baseada em cálculos complexíssimos para você chegar no modelo meteorológico. No caso do parapsiquismo pela pré-cognição, funciona da mesma forma, só que é infinitamente muito mais sofisticado isso, porque envolve não um computador cerebral que vai fazer esses cálculos, mas um paracérebro, que é o cérebro, um cérebro mais sofisticado, que é um outro veículo de manifestação que todos nós temos, que é justamente esse veículo com o qual nós nos manifestamos antes de nascer, antes de ter essa vida humana aqui. Um fenômeno que é praticado, estudado, e está contextualizado a ciência que nós estamos falando aqui, a conscienciologia, é a projeciologia. Fale-nos do que é a projeciologia, e já emendando a questão, eu queria que você também falasse o seguinte: se é possível a qualquer pessoa, não a determinadas pessoas, como os espíritas falam na mediunidade, que algumas algumas pessoas só têm essa capacidade, pelo menos desenvolvem. O que é a projeciologia, a projeção, e o que é se é possível a qualquer pessoa, treinando o método, projetar, se projetar. Então veja, esses assuntos parecem um tanto filosóficos, a gente discutir. Não tem nada disso, é tudo muito prático. Você pode trazer essas realidades para o seu cotidiano aqui, para a sua vida. Todos nós temos o que nós chamamos de energia, que é um campo de energia que nos envolve. Os animais têm essas energias, as plantas têm, os ambientes. Então veja bem, qualquer pessoa pode dominar essas energias através da sua vontade, através de técnicas. E essa condição de domínio das energias permite você desenvolver o parapsiquismo, que é a possibilidade de você perceber além dos 5 sentidos humanos. Então veja, a projeção, o que é a projeção? Projeção é a saída da consciência, dessa essência nossa, para fora, para além dos limites da caixa craniana, para fora do corpo. Qualquer pessoa pode fazer isso. Aliás, todos nós, à noite, quando nós vamos dormir, durante o período de sono, nós promovemos involuntariamente, inconscientemente, um certo desencaixe desses corpos. Algumas pessoas conseguem lembrar, ter uma rememoração desse fenômeno, e algumas, inclusive, sonham que estão voando, outras sonham que estão caindo e acordam, outras têm um sonho que parece muito real. E isso vem a ser, de uma certa forma, a experiência fora do corpo, num estado mais simples, mais rudimentar. Agora, a pessoa pode, através de técnicas, sair do corpo pela própria vontade, se virar, ver o corpo deitado na cama
E isso vai mexer com o seu paradigma, vai puxar as bases da vida dela, porque ela vai concluir que ela é muito mais do que esse corpo, que essa vida. E que existe muito mais informações, existe uma sociedade extrafísica com muitas informações, muitos acontecimentos paralelos a esse mundo que nós vivemos aqui. E isso não tem nada de especial, não tem nada de exclusivo, não existe pessoas que são escolhidas, iluminadas, que vão fazer isso e outras não. Todos nós temos a possibilidade de experimentar isso através da nossa própria vontade. E é óbvio, tem pessoas que são o que nós chamamos casca grossa, né? São pessoas que têm um materialismo mais arraigado. Estão mais presas. São mais presas aqui. Mas até mesmo essas pessoas, elas têm condições de, através dessas técnicas, por exemplo, o relaxamento do corpo é uma delas, né? Você fechar os olhos, procurar um relaxamento, trabalhar com as energias. É possível fazer essa descoincidência, essa projeção. Qual a diferença, para que nossos telespectadores também não confundam, isso com a alma da pessoa, com o espírito da pessoa? Isso é só uma questão de linguagem ou isso que você está falando é uma energia da consciência e o outro espírito é outra coisa, não tem nada a ver? São, até certo ponto, são sinônimos. Alma, espírito, perispírito, corpo astral, o fantasma, né? Nós temos esse fantasma dentro de nós, essa alma, esse espírito que pode sair, né? Então, são, de uma certa forma, são sinônimos. Na projeciologia nós chamamos esse corpo astral de psicossoma. O psicossoma, psico-alma, soma, corpo, quer dizer, o corpo da alma. Né? Tem forma? Tem forma. Esse corpo, ele segue uma forma humanoide, mas ele tem outras propriedades. Por exemplo, ele é mais leve que o corpo, é muito mais leve, ele é capaz de flutuar no espaço, ele pode atravessar objetos materiais. Essa forma, ela é mais plástica, é possível você fazer uma transfiguração da sua imagem, né? A transfiguração quem faz é o próprio espírito, porque muitas vezes há pessoas que descrevem o espírito vestido, né? E nós sabemos que roupa não tem alma. Não. Né? Às vezes o vestido, até com paramentos mais diferenciados, que são capazes de descrever. E o que é isso? Isso são condicionamentos que nós carregamos quando nós saímos do corpo. Muitas pessoas, quando morrem, elas continuam sentindo fome, frio, elas se molham com a chuva que está na rua, mas o corpo extrafísico, o psicossoma, não tem mais nada disso. Isso são condicionamentos que são carregados pela consciência. Muitas pessoas que morrem acham que estão vivas ainda, porque elas não se despertaram para essa realidade. Então a vestimenta é apenas uma dessas variáveis, né? Bom, e a questão ética? Por exemplo, quando você se projeta, como você disse, há pessoas, como nós sabemos, de todo tipo de caráter. Há aquelas que podem se projetar para se autoanalisarem melhor, para vivenciar aquela experiência, para buscarem verdades outras de outras dimensões, e aquelas que podem se projetar para ir abelhudar a vida dos outros. E daí? Sim, e veja bem, do ponto de vista multidimensional, que é a multidimensionalidade, é a realidade que você está aqui agora, mas ao mesmo tempo estão outras dimensões existindo em paralelo, nós estamos a todo momento sendo observados. Nós vivemos uma espécie de Big Brother a todo momento aqui. Existem testemunhas, para-testemunhas nos observando, de todos os caráteres, de todas as naturezas. Sim, e o projetor também da mesma maneira. Sim, mas a projeciologia, nós vamos fazer um pequeno intervalo daqui a pouquinho, mas eu gostaria de logo fazer essa pergunta. A projeciologia já foi usada e pode ser usada para, por exemplo, desvendar crimes, porque a gente sabe que a invisibilidade, se nós pudéssemos usar a invisibilidade para investigar melhor as coisas materiais, nós levaríamos uma grande vantagem. Sim. Que às vezes o fato de ser visto já impede muita coisa. E em relação a isso, usar a projeciologia, uma pessoa treinada para isso, com conhecimento para tal, mas usar esse meio para desvendar crimes, coisas que podem beneficiar o mundo, fazer justiça. Sim, inclusive explorações interespaciais, certo? Inclusive descobrir pessoas desaparecidas que estão sendo sequestradas. Isso tudo já vem sendo utilizado e já foi utilizado inclusive desde a Guerra Fria, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética, inclusive para fazer espionagem.
Existem livros, estudos sobre isso, já há uma infinidade de material sobre esse assunto. Agora veja, o mais importante é a cosmoética, que é o senso íntimo dessa pessoa, do parapsiquista, do projetor, de aplicar esses talentos para fazer o que é mais importante, que é assistência, que é ajudar a pessoa que está precisando, está enferma, ela necessita de alguma ajuda. E esse é o real propósito da projeciologia, é servir como uma ferramenta para melhorar todo o sofrimento e as carências que existem por aí. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque o assunto está extremamente interessante, mas nós voltaremos daqui a pouco e vamos falar inclusive do lançamento que foi na sexta-feira do livro Autenticidade Consciencial, do Tony, né, que nós vamos indicar quase as livrarias que o livro está disponível, tudo isso daqui a pouquinho. Voltamos a conversar com Tony Muscoff, que é o autor deste livro aqui, Autenticidade Consciencial, que nos dá o prazer de sua visita aqui para fazer o lançamento do seu livro e para falar dessa ciência que é a conscienciologia, algo, como estão vendo já desde o início da entrevista, muito interessante, que suscita milhares de perguntas. Nós teríamos que passar aqui anos fazendo a entrevista para esclarecer as tantas questões existenciais que todos nós certamente temos, as nossas buscas, portanto. Mas, Tony, ainda voltando na questão da projeção, você quando se projeta, é possível, porque na projeção o que se diz é que o projetado ele fica ligado ao corpo através do fio de prata, que recebeu esse nome, sai do crânio, recebeu esse nome por causa da sua cor, que é a cor prata. E ele naturalmente vai encontrar pessoas projetadas também e vai encontrar pessoas que já não são desse mundo, que já morreram. Como é que funciona isso? Isso é o seguinte, o que nos mantém, o que mantém a consciência aqui nesse corpo, viva, respirando, atuando, são as energias. Nós temos as chamadas bioenergias, são as energias que vitalizam esse corpo. Tanto é que, quando essas energias não funcionam direito, elas começam a, indiretamente, produzir um adoecimento no corpo. Veja bem, quando a consciência se desprende do corpo, parte dessas energias ficam no corpo e parte dessas energias vão com o psicossoma, que é o corpo astral. Então, nesse desdobramento, nessa projeção, forma-se um vínculo de energias, que é o cordão que tem esse aspecto prateado, certo? Essa é nada mais do que uma ligação energética. Não é um cordão no sentido físico. Certo. É mais uma ligação magnética, digamos assim. Então ele não vai romper. Mas é visível. É visível. Ele é visível. O projetado. A pessoa projetada consegue ver, inclusive tocar e sentir as vibrações de vitalidade, de ideias, de sensações que percorrem esse cordão, né? Então isso é a energia. A energia ela tem essa plasticidade, essa maleabilidade, são propriedades que transcendem a matéria física. Então isso tudo a gente consegue através da projeção descobrir, conhecer e nos autoconhecer, né? Essa é justamente a ideia da autenticidade consciencial, que é a pessoa ela ver que dentro dela, no micro-universo consciencial dela, existem coisas que ela não começou a pensar ainda, a estudar, a analisar, porque ela está muito focada, muito concentrada ainda na matéria, na vida humana cotidiana que nos engole, é um rolo compressor. Se a gente parar para refletir sobre essas realidades, isso é uma coisa fascinante no sentido de autopesquisa, quer dizer, a possibilidade de nós estudarmos a consciência de um ponto de vista mais aprofundado, parapsíquico. Bem, quando fala de consciência, nós não podemos esquecer o maior objetivo, em tese, digo que é em tese, que o ser humano existe para ser feliz. Porque seria, digamos assim, do parte do Criador, que podemos dar o nome que quisermos, isso é uma questão de nomenclatura, do que nos fez ser, vamos chamar assim, e que se diz que estamos aqui para encontrarmos a luz, sermos felizes, e que, na verdade, o que a expressiva maioria do ser humano faz, age não só nas relações interpessoais, como na relação consigo mesmo,
é ter muita determinação de ir atrás da infelicidade. Eu queria que nos falasse sobre isso, porque as coisas estão aí, a mídia está aí para mostrar isso. O que dá, digamos, ibope, entre aspas, né? Como sinônimo de audiência, obviamente, são as coisas ruins. São as coisas que chegam a fazer a pessoa a desacreditar da natureza humana. Eu queria que fizesse esse paralelo de comparação felicidade e infelicidade dentro do contexto das buscas humanas. Bem, a Conscienciologia vê tudo isso da seguinte maneira: as coisas ruins, elas precisam ser mostradas, mas não para serem exploradas, mas sim para serem entendidas e, posteriormente, para serem superadas. A gente precisa estudar, por exemplo, a guerra, o sofrimento, a enfermidade, para superar tudo isso. O propósito da Conscienciologia é a gente estudar tanto os traços fardos, as lacunas, as deficiências da consciência, para que a gente possa superar elas. Através do quê? Dos nossos traços força, das nossas virtudes. Como? Fazendo a interassistência. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. E esse é o propósito da felicidade. Nós só vamos de fato ser felizes se a pessoa que está do nosso lado também estiver feliz. Então a felicidade, ela não é uma conquista individual. Ela é fruto de um equilíbrio harmônico da sociedade. Por isso que nós precisamos ajudar as pessoas a sair do nosso egão, do nosso umbigo e começar a pensar o que nós podemos fazer em virtude dos outros. Se nós estivermos pensando, pedindo só para nós, implorando, sendo egocêntricos, nós não estaremos saindo desse ciclo. Na medida em que nós formos mais doadores, usarmos o parapsiquismo, por exemplo, para fazer assistência, para ajudar os outros, por exemplo, só de você pensar bem em alguém, para que aquela pessoa melhore, ao invés de pensar mal, de apontar só os defeitos, só de você jogar energia para aquela pessoa, aquilo ajuda aquela pessoa. Por quê? Porque a energia é uma realidade, ela é um remédio que nós temos dentro da gente. Se nós pensamos mal de nós mesmos, nós estamos nos auto-intoxicando com as nossas próprias energias. A mesma coisa acontece com a nossa casa, com o nosso casamento, com a nossa família, com a nossa profissão. Então tudo é o ponteiro da consciência, para onde é que a qualidade do nosso pensamento, da nossa intenção está apontando. Por isso que nós falamos no bloco anterior da cosmoética, que vem a ser essa ética superior, a moral que está aí, a justiça. É muito mais sério a pessoa que, eu quero justiça. Não, vamos ver o que é o melhor para todos. É importante a gente pensar nessa condição, porque aí nós estamos assumindo a responsabilidade pelo conhecimento que nós temos. E aí todos esses conhecimentos, eles nos trazem responsabilidade. Bom, uma outra questão é que a reencarnação, que em Conscienciologia recebe a denominação de Série X, é dita como um processo de aperfeiçoamento da pessoa. Quer dizer, que ela vai e volta para melhorar. Entretanto, passado milênios, nós não podemos dizer que a natureza humana melhorou. Muito pelo contrário. A banalização da ética, a banalização da vida e esses fatos que estão acontecendo no nível de consciência e conhecimento que já temos, eu acho que temos que convir que nós não melhoramos enquanto seres humanos. Fale-nos sobre isso. Tomara que eu não tenha razão. Há controvérsias nesse seu argumento, que é o seguinte: hoje o planeta Terra passa por o que nós chamamos de reurbanização. Então veja bem, se você olhar só o ponto de vista humano, de fato a população tem aumentado, tem aparecido mais tragédias, mas veja bem, as condições de vida, a biotecnologia, a própria medicina tem melhorado muito a qualidade de vida das pessoas. Isso é um fato inegável, né? Hoje nós temos uma sociabilidade, apesar da criminalidade que está por aí, mas a sociabilidade, a justiça, o direito, os direitos humanos, isso tudo tem sido, houve um avanço até um certo ponto. Por outro lado, essa reurbanização, o que ela representa? Em volta da Terra existem dimensões extrafísicas que são verdadeiros bolsões de consciências doentes, consciências que passaram por tragédias, por guerras, ao longo de toda a história da humanidade. Essas consciências, elas vivem durante séculos e milênios naquele sofrimento repetitivo. E elas estão sendo reurbanizadas, elas estão sendo trazidas para cá, elas estão nascendo aqui, a nossa população está aumentando,
para que esses verdadeiros lixões extrafísicos sejam limpos, sejam higienizados. Então, veja bem, é como se fosse uma casa. Nós vivemos numa casa, que é a nossa espaçonave, nossa terra, que para organizar ela, o que você precisa fazer? Você precisa tirar tudo dos armários, fica aquela bagunça, para depois você recolocar no lugar. Então, é mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje aqui. Há um processo de reurbanização, de limpeza, de higienização dos ambientes extrafísicos. Só que a consequência prática aqui na vida humana há uma, eu vou usar uma palavra, há uma pioria, não há uma melhoria, há uma pioria. Por quê? Todas essas populações extrafísicas estão vindo para cá. Por isso que você vê jovens fazendo crimes absurdos. E essas populações, elas um dia já tiveram soma, já tiveram corpo. Há milênios ou há séculos. E faz muito tempo que elas não vêm para cá. Então, tanto é que quando elas vêm para cá, primeira vez que elas retornam ao corpo, então elas precisam viver intensamente uma vida, cai na droga, cai na violência, na promiscuidade. Mas então isso explica essa ânsia dessas consciências de viver o corpo, viver a vida humana. Mas o grande problema é o que nós chamamos de consréu, a consciência reurbanizada. Essas consréus é que precisam de mais ajuda. Somos nós que devemos ajudar essas consréus que estão aí. Mas devolvendo o corpo, o soma a essas consciências, o processo cósmico não estaria propiciando que essas pessoas reincidissem, porque é a mesma coisa que nós colocarmos, digamos assim, uma pessoa que cometeu vários crimes, que foi presa por isso, etc. Ao sair, nós vamos reintroduzir essas pessoas no mesmo meio, nas mesmas condições que ela vivia antes. Então, eu estou fazendo uma sutil comparação, porque na verdade é muito maior. Nós vamos dar um meio para a pessoa, que é o corpo, que absorve e tem suas necessidades carnais diferentes de uma consciência, né? Que precisa se alimentar, precisa se relacionar sexualmente, precisa conquistar espaços na vida, etc. Isso não seria um pouco um contrassenso? Nós colocamos a pessoa numa condição adversa novamente, que ela, quando passou por isso, já cometeu vários erros e já chegou àquele tipo. Se ela continuasse consciência, se relacionando com outras consciências. É porque a realidade do lado de lá é muito pior do que aqui. E lá elas estão presas a uma realidade que é difícil de mudar. É preciso tirar uma de cada vez e trazer para cá. Imagina, por exemplo, dá um exemplo. Imagina um guerreiro viking. Ele ainda está vivendo naquela era medieval, certo? Uma era bárbara, violenta. E aquilo é recorrente no mundo patológico, psicótico, parapsicótico daquela consciência. Ela vem para cá, ela tem acesso à tecnologia, à educação, que ela nunca teve antes. Ela tem acesso a outras possibilidades. Ela nasce num outro país, com uma outra cultura. Então, esse choque de realidade, ele é extremamente assistencial para aquela consciência que estava lá há milênios, travada na sua evolução. Então, se você vê, até um certo ponto é um paradoxo isso. Mas é o melhor para aquela realidade. Agora, veja, nós temos que peitar esse desafio e fazer o atendimento a esses bilhões de consciências. São bilhões de consciências que estão nessa condição. Mas a Terra é um hospital-escola. Nós queremos transformar ele mais em uma escola e menos em um hospital psiquiátrico. Então a ideia é melhorar essa condição. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje, 25% da população do planeta Terra apresenta algum transtorno psiquiátrico. Isso é muito grande. Então isso mostra o quanto nós ainda somos, nós seres humanos, ainda sofremos do ponto de vista psiquiátrico, por exemplo. Então veja, a realidade extrafísica ela é muito pior. Nós precisamos realmente, por isso que nós estamos falando da cosmoética, da assistência. Mas a pessoa que nasceu naquele tempo, naquele contexto, ela não tem que ser, a sua consciência não teria que ser julgada pelo contexto em que viveu. Porque, por exemplo, numa guerra, matar numa guerra não tem o peso de matar no cotidiano, na vida cotidiana, sim. Então, uma guerra, há um enfrentamento, os heróis de guerra são até homenageados publicamente. Às vezes os heróis de curar, como são os médicos e outras pessoas bondosas, não têm tanto prestígio para serem louvados e colocados em pedestais como são os heróis de matar,
porque no mundo inteiro tem estátua a essas pessoas. Então, o ato de matar, que é absolutamente reprovável, e matar um ser humano definitivamente reprovável, mas ele, dentro da condição da época que ele viveu, ele foi instado a fazer aquilo. E por isso ele foi julgado por um processo que não vamos aqui, não há tempo para discuti-lo, para questioná-lo, mas que, na verdade, ele, às vezes, foi assim porque foi como ele pôde ser. E daí? Mas a questão assim, ó, essa pessoa, esse guerreiro viking, ele está em sofrimento, isso é que é importante, independente do meio, do contexto dele. A ideia central dessa reurbanização é tirar essas consciências desse sofrimento, independente do julgamento, do meio, do contexto histórico, social, político daquela época, enfim, certo? Então, há de fato um imenso sofrimento dessa população extrafísica, e ela precisa sair dessa condição através desse translado, dessa migração aqui para o nascimento do corpo humano. Por isso que a população do planeta está aumentando, e a ideia é que isso vai aumentar ainda mais. Por quê? Qual que é o plano geral que tem por detrás disso tudo? É fazer de fato uma limpeza na Terra. Nós fazemos uma reurbanização no planeta inteiro. Certo? Você pode ver, existem continentes hoje, ou países que vivem hoje, pleno século XXI, como se estivesse nas trevas, na Idade Média. Existem populações hoje que estão assim. Então, nós vivemos um planeta extremamente com grande gap. E nós estamos caminhando para uma unificação das nações e um Estado mundial. Certo? A tendência é haver a internacionalização, a unificação das culturas, o ecumenismo, o fim dos dogmas, que são muitos grandes motivos dos conflitos étnicos, religiosos, a questão do dinheiro, da economia, a unificação das moedas. Mas isso significa tudo isso vai caminhar para o Estado mundial. Dizer, Tony, o seguinte, pelo que você está dizendo, e porque aqueles que acreditam na reencarnação de alguma forma, com alguma denominação, um dia todos nós chegaremos à luz, à felicidade, como sinônimo de felicidade, e todos nós seremos felizes e chegaremos ao céu. É isso? Não seria bem, acho que isso seria uma visão tanto... porque a busca é caminhar nessa direção. Esse processo de ida e volta, né, para os que acreditam, ele vai depurando a pessoa, a consciência, a alma, o que queremos chamar, até com a finalidade. Pode demorar um século, pode demorar 1000 anos, se na outra dimensão isso tem outra conotação, mas todos caminharemos para lá? Veja bem, todos nós caminharemos para um estado, eu não diria de iluminação, enfim, mas eu diria de autoconsciência. E você ser lúcido. Autoconsciência, claro, feliz. Obviamente, há uma anticonflituosidade. Você não tem conflito com mais nada, com ninguém. Você está em euforia, está bem, está sereno. Há uma serenidade, que é o que nós chamamos de Homo sapiens sereníssimos, que é um novo nível evolutivo, no qual você não se abala mais com as coisas que estão por aí, certo? Há um nível de autopacificação, não é passividade, certo? Há muita autoconsciência nisso, há muito domínio parapsíquico, muita cosmoética, certo? E é uma visão multidimensional, mas ao mesmo tempo você está tranquilo com tudo isso, porque você sabe a sua história, o seu passado, inclusive o fato de você e eu, nós todos, já termos passado por essa reurbanização. Nós aqui estamos passando por essa reurbanização. Alguns já passaram por mais tempo, outros são mais recentes. Eu espero que nós já tenhamos passado, né? Já deixamos de ser guerreiros vikings e hoje estamos aqui digladiando ideias em alto nível, sem usar da barbaridade, da truculência. Nós podemos usar racionalidade, menos animalidade, mais racionalidade. Só que isso traz dentro da pessoa essa serenidade, essa felicidade, essa luz que você está falando aí. É uma questão apenas de nomenclatura. Passando pelo contexto que a vida como ela é, porque existe a vida projetada por autores diversos, por poetas, por religiosos, por estudiosos diversos. Existe a vida como ela é, que é uma batalha, é um ringue, é um confronto diário. Para cada dia, cada minuto é uma sobrevivência. Então eu lhe pergunto, é possível dentro deste campo de batalha, deste ringue, nós chegarmos a esse nível
a esse nível de serenidade, a não ser que estejamos no monte lá no Himalaia, com os dalais, lamas, com os lamas. Eu quero saber neste mundo aqui, neste mundo lá duro, é muito fácil lá você meditar no monte. Isso, e tal. Tem comida a hora que quiser. Eu quero saber aqui e agora. Se é possível chegar. É possível. É possível chegar a esse nível, né, de abrir mão do seu excesso de egoísmo e sobreviver. Eis a questão final. Viver e sobreviver. Porque se você entra num campo de batalha em que o adversário tem armas, em que você simplesmente fica ali parado, ele vem para cima de você, ele quer tomar o que é seu, ele quer agredir a sua integridade, o seu brio, e você serenamente olha para ele como se nada tivesse acontecendo, e ele insiste, e se deixarmos ele consegue, e aí? Vamos trabalhar com uma coisa bem prática. Isso daí que você está falando é o desassédio. Veja bem, você pode entrar numa fila de um banco, se sentir mal, pressionado, a fila não está andando direito, está todo mundo reclamando. Quando de repente você está bravo, você sai dali mal. Você já perdeu a batalha. Você já entrou na onda da energia negativa daquele lugar. Então veja bem, a pessoa que domina as energias, em primeiro lugar, ela não vai entrar nessa onda. Ela pode até reclamar, esse banco aqui realmente está com problema e tudo, mas ela não vai sair dali esgotada. Ela vai sair dali do jeito que ela entrou. Então há uma imperturbabilidade no seu estado emocional, entende? Então isso é a pessoa desassediada, que é o Homo sapiens despertos. Ele é desassediado, permanente, total. Não reage como habitualmente há de se esperar que se reaja. Ele não fica assediado. Ele não é um songamonga, não tem sangue de barata, não tem nada disso. Ele é atuante, é uma personalidade atuante, politicamente, na sua vida profissional, enfim. Mas, no entanto, ele não se deixa abalar por isso. Esse é o primeiro passo. Você tem que estar bem para você ajudar quem está pior que você. Essa é a primeira condição. Se você só vai ajudar alguém se você estiver um pouco melhor que essa pessoa. E a primeira condição é essa higiene mental dessa imperturbabilidade. O que mais tem na Terra não é cárie, é assédio. A maior doença não é o problema, por exemplo, da infecção, da doença física, é o assédio, que é a intrusão do pensamento de uma pessoa contra a outra. Ou seja, ao invés do confronto, a compreensão. A compreensão e o desassédio para que você possa jogar novamente, jogar energia para aquela pessoa para que ela fique melhor, para que você possa transmitir para ela o seu bem-estar. Transformá-la para uma reação menos agressiva, menos... Isso. Eu gostaria de conversar com você, como eu disse, há alguns anos aqui, nós dois. Foi um prazer. Mas, infelizmente, eu não vou nem usar essa palavra, mas por condições de televisão, eu tenho que fazer só uma pergunta. Que pena. Mas a farei, porque sempre faço a pessoas que aqui vêm e que falam de alguma coisa relacionada à religião, no caso a consciência, a ciência. Essa pergunta não pode deixar de ser feita. O que é Deus, Tony? Então, Deus é um conceito criado pelas religiões para explicar a origem de todo esse sistema aí. Isso nós estamos discutindo, né? Seria a causa primária, seria o início de tudo, né? Seria a inteligência primária disso tudo. Porém, nós temos que ver a praticidade e a usabilidade desse conceito no nosso dia a dia. Se a gente ficar teorizando, filosofando sobre um conceito como Deus, isso não tem uma aplicação prática no nosso dia. O que não significa dizer que ele não exista. Agora, discutir se existe ou não existe, se é ou não é, nós não entramos nesse mérito. Na conscienciologia nós não entramos nesse mérito. Por quê? O que nos interessa é o prático, é aqui o cotidiano, é o parapsiquismo, é a cosmoética, certo? E nós deixarmos de ter uma condição de adoração a algo que nós não temos muitas vezes nem como conhecer hoje, para assumir uma atitude mais prática frente à nossa vida, de ajudar o próximo, fazer o que precisa ser feito, esse ser, essa força, esse sei lá o que, gostaria que fosse assim. Não é isso? É por aí o caminho? Aí, exatamente. Bom, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui, mas de verdade, porque gostaria de ter com muita frequência pessoas como você aqui, pessoas preparadas, pessoas que respondem com convicção científica ou até com convicção de fé,
porque também aceitamos todas as linhas de pensamento, podemos até questioná-los em termos particulares, mas aceitamos, damos espaço, porque essa nossa busca, eu acho que todo ser humano tem que ter diante de si grandes, imensas interrogações, e se não puder respondê-las, pelo menos aceitar as respostas que as façam felizes. Então eu quero agradecer a sua presença, dizer que o lance que eu gostaria que você dissesse duas informações mais importantes, que é se as pessoas interessadas em conscienciologia, onde aqui em Porto Velho possam encontrar uma entidade que possa lhes dar respaldo de conhecimento, e também dizer onde vai estar o seu livro, quais as livrarias que certamente vai ser muito procurado. Já folheei aí, agradeço a sua carinhosa dedicatória, mas já folheei, já vou lê-lo imediatamente, porque realmente é muito interessante. Essas informações, por favor. Então, para as pessoas que têm interesse em saber mais sobre a projeciologia, a conscienciologia, eu vou deixar um telefone da instituição que chama-se Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. O telefone é 3229-3873. 3229-3873. Isso. Okay. A nossa sede aqui em Porto Velho fica no edifício Porto Shopping, tá? Fica na Avenida Carlos Gomes, esquina Terreiro Aranha. O número da nossa sala é 408. Então é o edifício Porto Shopping, sala 408. O livro pode ser adquirido na nossa instituição através desse telefone, através desse endereço. Ok. Muito obrigado por ter vindo. Um grande abraço, felicidade. Mas você vai ficar aí, porque o Viva Porto Velho mal começou.